Gravação iniciada. Estamos nós aqui para o 7º encontro síncrono dessa nossa turma de dependência da disciplina Matemática 1, a matemática do primeiro ano. A previsão da aula de hoje, o que está previsto para a aula de hoje, é a gente abordar as operações com função que a gente vai ver agora no ensino médio. São duas as operações. A operação de inversão, ou seja, achar a função inversa, e a operação de composição, que é achar a função composta. Eu vou tentar falar das duas, mas é provável que se eu chegar num dado momento aí eu perceber que talvez não dê para ver as duas. Mas, conforme eu já falei no CA de ontem, tem um vídeo para a função inversa, de cerca de 1 hora, um pouquinho menos, e um vídeo de função composta. Então, de antemão, já intimo vocês a assistirem. Os vídeos para esse segundo bimestre, né? Desculpa, para essa P3, para sendo mais claro, porque o segundo bimestre é a P3 e a P4. Os vídeos para a P3 são aqueles que eu mostrei lá na aula de eletro. E agora deixa eu abrir aqui, que eu já não sei eles de cor, os números deles. Deixa eu abrir aqui para eu... Oi? Alguém está com o som ligado, então... Procurando aqui. Tá aqui, achei. Os vídeos são aqui para a nossa P3. São os vídeos 13, 14, 15, 16, 17, 18 até o 19. Ou seja, do 13 ao 19. Do 13 ao 19 são 7 vídeos. Então, se quiserem resolver a P3 sem nenhuma dificuldade, são esses 7 vídeos que já estão na minha página, né? No meu canal, tá? Então assistam, né? O quanto antes. Lá da classificação, eu falei na aula passada só de função de classificação quanto ao sinal, não falei de crescimento, não falei de paridade, não falei de contradomínio, tá lá nos vídeos. E hoje a gente vai falar sobre função inversa e composta. Vamos ver se dá para falar sobre os dois. Lembrando que a prova, conforme quem já fez o CA de segunda-feira ontem sabe, ela tem 3 questões envolvendo função inversa e composta, que é a aula de hoje, e outras 3 envolvendo classificação de função, tá? Então, só para orientar vocês em relação a isso. Bem, antes de começar a aula, eu sempre abro para vocês e pergunto se há alguém querendo fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, tem algum questionamento sobre o nosso processo até agora. Não sei se vocês estão percebendo, né? Mas eu certamente estou estudando mais que vocês, eu estou tendo mais trabalho que vocês para dar esse curso agora de Matemática 1. Não só para vocês, como também as outras turmas que eu já passei. Só essa gravação de vídeos, né, tem me tomado um tempo bastante razoável, né? Depois eu fiz a contagem outro dia. Os primeiros 38 vídeos meus tem um tempo total de gravação de cerca de 34 horas de vídeo. Então eu estou gravando, né, de dezembro para cá, já mais de 34 horas de vídeo. Mas tá faltando só mais 3 aulas para terminar a matéria do primeiro ano.
Eu estou gravando, como na turma de eletro, eu estou na parte já do segundo semestre, né? Já começamos entrando na parte de logaritmo. É só o que falta agora. Eu estou gravando a parte de logaritmo. Então, não paro de gravar vídeos. Além disso, dou todos os encontros síncronos, com bastante rigor, em relação aos horários. Dou os CAs para vocês. Corrijo provas, corrijo relatório, corrijo CAM. Então, a minha rotina não é simples, né? Nesse esquema aí, eu diria que presencialmente é mais tranquilo, tá certo? Do que tem sido agora. Mas, ao mesmo tempo, está gerando para mim um prazer muito grande de ter né, os vídeos gravados. Então, a partir de agora, um aluno meu presencial dos próximos anos, quando ele faltar uma aula minha, por qualquer que seja o motivo, o que é que eu vou recomendar para esse aluno? Assista a aula, o vídeo que está lá na minha playlist. Então, eu acho que vai criar uma ferramenta de apoio muito interessante, tá? E, eventualmente, o aluno que estuda melhor sozinho, ele vai ter benefício nesse processo. Esse ensino remoto está deixando isso muito claro para mim. Os alunos que já têm autonomia de estudo, ou seja, aqueles alunos que conseguem estudar sozinhos, eles estão gostando muito desse esquema atual. Porque eles estudam nos horários que são convenientes para eles, né? Então, pode haver um ajuste legal em relação a isso. Mas aí, galera, alguma pergunta? Nenhumazinha? Bem, nesse momento temos 21 pessoas presentes. Então, vamos começar a nossa aula, né? Não havendo nenhum questionamento de vocês, vamos começar a nossa aula, tá? Vou compartilhar com vocês o meu quadro. Esse aqui foi o quadro da aula que eu acabei de dar. Ele vai sair daqui já já. Todo mundo vendo o quadro branco, pessoal? Sim ou não? Sim. Então, vamos lá. Beleza. Então, hoje, a aula vai falar das duas operações que existem com o objeto matemático chamado função. Com o objeto matemático chamado função, nós trabalharemos nessa aula de hoje duas operações. Quais? A operação de inversão e a operação de composição. Vou fazer um resumo rápido das duas. O que é a operação de inversão? Você tem uma função que leva um conjunto A qualquer, um conjunto B qualquer. Quem faz isso é a função f. Em pouquíssimas palavras, o que é função inversa? Função inversa é a função que faz a volta, que leva do B para o A. E a gente simboliza com esse menos 1 aqui, ó. Então, isso aqui é a função inversa. Então, o que é achar a função inversa? É achar a função que faz a volta, em pouquíssimas palavras. E o que é composição de função? Em pouquíssimas palavras, seria imaginar que nós temos um conjunto qualquer A, um conjunto qualquer B, e uma função f que leva do conjunto A para o conjunto B. Mas aí nós temos agora uma segunda função que leva do conjunto B até um conjunto C qualquer. Essa segunda função aqui eu vou chamar de função G. A função composta é a função que leva
do primeiro conjunto, que é o A, para o último conjunto, que é o C. Então, eu chamo ela de G composta com F. Pode simbolizar assim e pode simbolizar G de F de X. Isso aqui é uma função composta. Então, o que é uma função composta? É uma função que compõe duas funções, composição, né, de duas funções, então ela está compondo, de tal forma que ela, para poder fazer a composição, né, o domínio da G, perceba que o conjunto B, né, o conjunto B aqui, ele é o contradomínio da F e, ao mesmo tempo, ele é o domínio da G. Só é possível fazer função, só é possível fazer composição entre duas funções se acontecer essa coincidência. Que coincidência? O domínio de uma coincide com o contradomínio da outra. Se isso for possível, então você pode compor as duas. E a função composta é a função que vai levar do primeiro conjunto para o terceiro, então ele vai tirar o intermediário da jogada. Em pouquíssimas palavras, é isso. Vocês querem escolher? Qual a gente começa? Inversão ou composição? Querem escolher ou eu escolho? Se ninguém vai escolher, ninguém está falando, então vou escolher a composição para começar. Então vamos falar de função composta. Eu posso dar uma aplicação, né, com coisas reais. Eu vou tentar fazer isso agora. Não sei se vai sair bom ou não, mas vamos tentar aqui. Eu tenho um conjunto formado. Aí. Deixa eu ver como é que fica bom. Pela distância, medida em quilômetros. E para um veículo percorrer uma certa distância, ele precisa de um certo volume de gasolina. Que eu vou colocar ele em litros. E eu posso criar uma função que relacione essas duas coisas. Então, por exemplo, vamos supor que com 3 litros eu consigo percorrer num carro aí qualquer, imagine um certo carro, não sei que carro é. Vamos imaginar que com 3 litros de gasolina eu consiga percorrer 42 quilômetros. Tá bom? Esse carro aí é um carro econômico que eu acabo de lançar para vocês. Só que também eu posso estabelecer uma relação entre, né, o quanto eu vou gastar para abastecer o gasto, para abastecer um carro. O gasto, obviamente, é medido aqui em reais. Então, assim, aqui é a função que leva da gasolina para a distância, eu vou chamar de função F.
Função f. Não, vou botar de verde para ficar igualzinho. Função f. E a função que leva aqui da esse para esse, eu vou chamar de função g. Quanto é que eu gasto de 3 litros de gasolina hoje, pessoal? Tá quanto, mais ou menos? Um litro de gasolina tá a 4. 5 reais por aí. 12, vou dar um chute aqui. R$15, tá? R$15. Vamos supor. Vou botar aqui os números de azul. 3, 42 e R$15. Então, eu posso fazer a seguinte pergunta aqui. Qual é a seguinte pergunta? Qual é a função? É possível, então, criar uma função que relaciona, então, a cada distância, um gasto, né? Ela tire o volume, o volume deixa de ser o papel intermediário, né? Ela leva. Então, com R$15, eu consigo percorrer 42 quilômetros. É isso que eu estou querendo dizer ao criar essa função. Qual é o nome dela? Então, atenção, hein? Função composta, a gente pega sempre essa segunda. Então, essa daqui é a primeira função. Essa daqui é a segunda função. Então, na hora de compor, na hora de dar o nome à composição, eu chamo de quê? Eu escrevo sempre a segunda composta, vem uma bolinha com a primeira. Esse símbolo aqui significa, essa bolinha significa composição. Então, F foi composta com a G. E a gente abreviadamente dá um apelido para isso. Como é que a gente chama isso aqui? De forma de um nome, um som. A gente chama simplesmente de fog, né? Como se essa bolinha aqui fosse uma letra O. Ela não é uma letra O. Quem disser que é uma letra O, não é. É uma bolinha que é o símbolo da composição, né? Se eu fosse botar qual é o símbolo da composição, eu boto aqui uma bolinha. É o símbolo da composição. E essa composição eu posso escrever ela assim, F de G de X. Escrever fog é a mesma coisa que escrever F de G de X. E aí, a partir de agora, eu vou chamar essa função aqui como função que está do lado de fora dos parênteses. E essa outra daqui, eu vou chamar a função de dentro. O motivo é mais ou menos claro, porque ela está dentro dos parênteses. Então, agora eu pergunto a vocês, qual é a lei dessa função? Então, se eu quiser botar outro valor aqui, né? Eu botei esse, mas se eu quiser botar aqui, por exemplo, R$5, vai levar aqui consumo de combustível. Então, o combustível depende do dinheiro que eu tenho para abastecer. E, por sua vez, a distância que eu vou andar depende do quanto eu vou botar aqui de gasolina. Em outras palavras, eu quero saber, esses 5 litros de gasolina, desculpa, esses R$5 aqui, eles permitem que eu ande que distância? Essa é a pergunta que não quer calar. Deixa eu melhorar isso aqui para não ter esse cruzamento aqui de linhas. Pronto. Como faz? Então, primeiro eu preciso das leis das funções originais. A função f, vamos supor que esse meu carro faz 14 quilômetros com 1 litro de gasolina. Então, quer dizer que a minha f de x é dada por 14x. E perceba que se eu botar aqui o número 3, ó, 3 aqui, 14 vezes 3 vai dar exatamente, 14 vezes 3 dá exatamente 42. Então, acabo de dizer qual é a função da f.
Alguém saberia dizer quem é a função da G agora? Olhando para os números que eu dei aí. O que é que eu tenho que fazer com esse número para chegar nesse aqui? Ó? Do 15 por 3. Ou seja, né, o litro de gasolina custa quantos reais, pessoal? Vocês acham? Se eu comprei 3 litros e gastei 15 reais, usando a ideia de proporcionalidade, dá para imaginar que o litro custa 5 reais, né, pessoal? Pronto. Dei a função f, que é a segunda função. Dei a função g, que é a primeira. Agora vem a pergunta relevante do problema. Qual é a lei da função composta? Qual é a lei que leva o número 5? Quer dizer, o número 5 vai para quem aqui? Alguém já sabe ou não? Posso botar qualquer outro número aqui, tá? Esse número aqui, ó, qualquer. Então, para um número qualquer aqui, quanto é que vai levar para cá? E quanto é que vai levar para cá? Essa é a pergunta que eu estou lançando. Então, vou mostrar para vocês agora qual é o procedimento para a gente achar a função composta. Então, o procedimento é o seguinte. Primeiro passo. Sempre começo pela segunda função. Quem é a segunda função, pessoal? Quem é a segunda? Nesse nosso exemplo aí, quem é? Respondam. Gente, quem é a segunda função? É a função F. A função que relaciona a distância com o volume de gasolina. Então, eu escrevo aqui ela. Quem é a função? É a f de x. F de x é igual, aí eu pego a lei que foi dada no enunciado. Se esse carro faz 14 km com litro, a lei dela é 14x. Pronto. Qual é agora a segunda etapa? A segunda etapa é fazer uma troca. Eu vou trocar. Trocar quem? É só olhar o que está dentro do parêntese aqui. Só olhar o que está dentro do parêntese aqui. Olhar o que está dentro do parêntese na função que eu quero. Aqui é o que eu tenho. Aqui é o que eu quero. Então, eu vou fazer essa troca. Ou seja, a troca vai ser, no lugar desse x aqui, eu vou botar no lugar esse g de x aqui. Eu vou fazer uma troca. Então, eu vou trocar x por g de x. Então, eu tenho que fazer essa troca aqui e tenho que fazer essa troca aqui também, porque aqui também é x, é o mesmo x aqui. Então, eu faço as duas trocas. Então, vou executar essa troca. Como é que vai ficar? Vamos lá, eu vou reescrever essa linha fazendo essa troca. Como é que vai ficar? Então, esse f eu repito. No lugar desse x, eu boto g de x. Troquei do lado esquerdo, agora do lado direito. 14 vezes g de x. Tá claro, pessoal? Até aí ou não? Ei, a função da g está errada, pessoal. A função da g está errada. Porque se eu pegar o 15 e multiplicar por 5, vai dar 75. O número é 5 mesmo, mas em vez de multiplicar, tem que ser dividir, né, pessoal? Desculpa, tá? Agora sim, ó. Se eu pegar esse número 15 aqui,
e colocar 15 aqui, 15 por 5 dá 3. Se eu boto esse 3 aqui, 3 vezes 14 dá 42. Ó, tinha colocado a lei errada, tá? Desculpa aí, foi mal minha. Pronto. Agora, a terceira etapa e última é achar o que se deve. Olha o que é que eu quero achar. Eu quero achar isso aqui. Mas isso aqui está aqui. Então, agora é só achar isso aqui. Esse cara é o que eu vou chamar de FOG. Então, a FOG vai ser igual a 14 vezes o valor de G de X. A lei G de X está mostrada aqui. Então, no lugar desse G de X, eu boto X sobre 5. Pode deixar na forma de fração, pode dividir, se você quiser. Essa divisão vai dar finita. Isso aqui vai dar 2,8x. Ou seja, essa lei daqui é a função composta. Essa daqui é a função composta. Então, se eu botar o número 15 aqui, 15 vezes 2,8 vai dar exatamente o 42. Só para deixar claro, esse 2,8 foi a divisão de 14 por 5, não foi? 14 por 5 aqui simplifica, vai dar 3. E 3 vezes 14 dá 42. Então, funciona. Vamos dar outro exemplo numérico agora, pessoal. Vamos lá, para saber se está tudo ok. Então, se eu tiver agora 5. Se eu gastar R$5 comprando combustível, quantos litros eu compro, pessoal? Se eu botar o número 5 aqui, na função G, vai dar quanto? Me ajuda? Se eu botar 5 aqui, 5 sobre 5 vai dar quanto? Vai dar 1, né? Então, quer dizer que R$5 compra 1 litro de gasolina. E esse 1 litro de gasolina, se eu botar o número 1 aqui, no lugar do X, que corresponde a 1 litro vai corresponder a quantos quilômetros que eu vou rodar? 1 vezes 14. 1 vezes 14 dá quanto, pessoal? 14. A nossa função tem que levar que número e que número? Ela tem que levar o número 5 no número 14. Então, se eu botar 5 aqui, vai ficar 2,8 vezes 5. A gente sabe que esse 2,8 é 14 sobre 5. Foi o que deu origem a esse número decimal. Corta aqui, resposta 14. Então, veja que essa lei funciona. Ok? Então, está mostrado aí um primeiro exemplo da obtenção. Primeiro, o significado e a segunda coisa, a obtenção. Então, aqui, do lado esquerdo, aqui está a ideia do significado. Aqui do lado direito está a obtenção. Eu estou mostrando como é que obtém. Então, vamos dar mais exemplos. Para ver se vocês entenderam o processo de composição. Eu vou dar 6 exemplos aqui. De composições distintas. Eu vou dar 6 exemplos. Então, o primeiro exemplo vai ser esse aqui. Os primeiros exemplos serão com duas funções. E aqui esses serão com 4. E esse aqui com 5. Para mostrar que eu posso compor quantas vezes eu quiser. Vamos lá. Vamos supor que a primeira aqui seja a F. Vamos botar aqui as ligações. Dos conjuntos.